dia, sexto ano. Vamos iniciar nossa aula de geografia. A temática que nós iremos abordar na aula de hoje são as formas de relevo. Nós começamos a ver na aula passada as estruturas geológicas, os desdobramentos modernos e agora nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo. Relevo. O relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre, o resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história geológica da Terra, que se encontra em constante dinamismo e transformação. Conforme as suas fisionomias, a superfície é dividida em 4 formas de relevo. Gente, professor, mas aqui no meu livro tem 3, certo? Tem alguns geógrafos que encaixam as montanhas como forma de relevo também. Só que o livro de vocês já encaixou as montanhas como dobramentos modernos. Nós vamos entender isso ao longo da aula. Tá, vamos continuar. Conforme as suas fisionomias, a superfície é dividida em 4 formas de relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Essas tipificações são importantes não apenas para o entendimento do meio natural, mas da sua influência sobre as atividades humanas. Aqui, na imagem ao lado, nós temos algumas representações dos tipos de relevo e algumas derivações desses tipos de relevo. Tanto como o vale pertence à planície, a colina, a montanha, a cordilheira e a serra. Fazem parte dos dobramentos modernos, também como essa caixa montanhosa. E vamos ver o que são montanhas. As montanhas são um tipo de relevo caracterizado pelas suas acentuadas elevações. Ou seja, é a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades. Quando elas apresentam-se em conjunto extenso, recebe o nome de cadeias montanhosas, que também pode ser chamada de cordilheiras. Como eu já falei, aqui nós lembramos do Chile, nós lembramos da Cordilheira dos Andes, dos dobramentos modernos, né, onde aparece uma cadeia montanhosa, como nós já estudamos na aula passada sobre estruturas geológicas. As montanhas dobradas são as mais recorrentes porque são as mais jovens, com formação provável durante o período terciário da Era Cenozoica, e portanto com menos tempo para desgastarem-se e deixarem-se de ser montanhas. As formações mais famosas são desse tipo, como a Cordilheira dos Andes, como eu já falei, a do Himalaia na Ásia, né, dos Andes na América do Sul, os Alpes na Europa e as Rochosas na América do Norte. E agora vamos passar para o que o próprio livro de vocês fala, né, os 3 tipos de relevo. Primeiro, os planaltos, que são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana, com limites bem nítidos. Esses geralmente constituídos por escapas ou serras. Apesar de serem entendidos como áreas planas, suas superfícies são mais acidentadas do que as das planícies, com um número maior de serras e ondulações em suas paisagens, além de ser o tipo de relevo onde encontramos as chapadas. Aqui, uma representação de planaltos. Vamos dar continuidade sobre esse tema, nos planaltos. Por serem geralmente mais altos do que as planícies, eles apresentam o predomínio de processos erosivos, de desgaste ao longo de fenômenos atmosféricos. Isso quer dizer que o desgaste do solo é maior do que o acúmulo de sedimentos, como é mais comum nas planícies, que costumam deslocar-se para as áreas mais baixas. Quase sempre os planaltos estão cercados por depressões relativas, tal como costuma ocorrer no território brasileiro. Então, os planaltos são essas elevações aqui. Eles sofrem um processo erosivo, por quê? Com a chuva, com os ventos, quando ele começa a se decompor, o que solta dele começa a cair, começa a formar essas depressões, que nós vamos ver já já o que são depressões. São áreas relativamente do relevo predominante. Aqui, por exemplo, o que predomina são os planaltos, essas áreas mais altas. Já tem essas partes mais baixas, que é uma diferenciação do relevo da área. Isso é uma depressão. Vamos agora passar para as planícies, que são áreas com uma fisionomia plana, planície plana, né? Ou seja, com uma paisagem menos acidentada, mais retinha, que possuírem altitudes menores do que os 2 tipos anteriores apresentados, montanhas e planaltos. Recebe uma grande quantidade de sedimentos. Estes são provenientes do desgaste de outras formas de relevo, assim também como o planalto. Crianças aqui falam que as planícies possuem altitudes menores do que as montanhas e os planaltos.
Como assim? Nós vamos lembrar lá daquela aula de pressão atmosférica. Quanto maior for a pressão, menor a altitude, mais calor. Quanto menor for a pressão, maior a altitude e ali é um clima frio. Por isso que os picos das cordilheiras são cobertos de neves. E vamos dar continuidade sobre as planícies, que elas são em geral o tipo de relevo mais propício para a ocupação humana, onde nós moramos. No entanto, em regiões próximas a grande curso d'água, existe o risco de enchentes. Haja vista que os rios, em período de cheia, podem expandir-se muito rapidamente sobre vastas áreas, pois não há uma declividade muito acentuada no relevo, capaz de deslocar rapidamente as águas para as outras áreas. Essa ocorrência é chamada de planícies de inundação, que todo rio tem a sua planície de inundação. Por isso que, por exemplo, o Pinaré, quando está cheio, desabriga tantas casas, tanto no lado da cidade de Pinaré quanto no lado da cidade de Monção. Ou quando você vai para Bom Jardim, que passa ali pela ponte, toda aquela planície está coberta de água. E demora as cheias, por quê? Porque o terreno é plano, não tem declividade para que a água possa correr mais forte. E chegamos às depressões, que são regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes, temperaturas amenas, e que são mais baixas do que o nível do mar, ou a região em seu entorno. Possui geralmente uma superfície plana ou côncava, uma vez que passaram por um longo período de erosão, e que agora se caracteriza pela predominância do acúmulo de sedimentos provenientes das regiões circundantes. Agora, lembra que eu falei lá nos planaltos? Que o que cai deles, dos planaltos, no processo erosivo, vai acabando formando as depressões. E aqui nós vemos a exemplificação. Existem dois tipos de depressões que vocês podem observar também no livro de vocês. Né? No livro de vocês, na página 103. Que são aquelas do que se encontra abaixo do... Desculpa, gente. Existem dois tipos de depressões. As absolutas, né? Que se encontram abaixo do nível do mar. Esse tipo de depressão não existe no Brasil. Um exemplo dessa depressão é a região do Mar Morto e o Mar Cáspio, né, no oeste asiático. E nós temos que o Mar Morto é a maior depressão absoluta do mundo. Aqui nós temos um exemplo de depressão do Mar Cáspio, né, as áreas relativamente mais baixas do que os planaltos ao redor. E as relativas, que se encontram acima do nível do mar, mas em nível mais baixo do que o relevo ao seu redor. Aquelas que são mais baixas, né, do que o seu relevo. Um exemplo dessa depressão é a borda leste da Bacia do Paraná, no centro-sul brasileiro. Sobre o Mar Morto, nós vamos tirar aqui uma dúvida. O Mar Morto ele não é um mar assim, que teve as águas represadas do oceano. Ele é uma desembarcadura do Rio Jordão. E o Mar Morto é muito antigo. Você fala na Bíblia assim também como o Rio Jordão, né? Ele jamais enche, porque ele está numa área denominada pelo clima desértico, onde evapora todo o tempo. E suas águas são muito salgadas. Há uma grande concentração de sal nas águas do Mar Morto, que se nós fôssemos banhar naquela água, nosso corpo boiaria. O corpo humano boia sobre as águas do Mar Morto pela grande quantidade de sal naquela região. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre o relevo e suas formas. Por um conteúdo pequeno, mas bem interessante, onde vocês estão relembrando o que já estudaram nas outras séries. Né? Espero que tenhamos compreendido. Dúvidas, traumas ou decepções, me procure que estarei aqui para saná-las. Grande abraço.